Olá, nação de Deus, aqui é Zelda Moraes, mais uma vez com vocês. E neste dia eu trouxe duas palavras para falar sobre um assunto que, quando não delicado, é polêmico, pois família. Em Provérbios, capítulo 11, versículo 29, diz: Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. E em Salmos 127, do versículo 3 ao 5, assim diz: Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas na mão de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Aqui eu escolhi duas palavras para refletir. Porém, tem outras onde Deus deixa bem claro que a família é um presente, né? É uma herança que é dada ao homem. E a gente vê que existe muita dificuldade, assim também como a gente vê muita família destruída. E muitas vezes destruída por pequenas coisas. Nação, veja bem, a família, ela realmente não é para ser como um comercial de margarina. Tudo perfeito. Tá longe disso. Começa pelo casal. O casal que forma a família, um é diferente do outro. Geralmente, um é o oposto do outro. Assim vem os filhos, que são diferentes um do outro. Aí vão errar de formas diferentes, vão acertar de formas diferentes, vão nos trazer alegria de forma diferente, mas também vão nos causar tristeza de forma diferente. Então, isso é algo muito assim. Família não tem outra maneira. O sentimento maior para uma família, o amor. O perdão tem que existir. Compreensão. Você poder conversar abertamente, não é aquelas meias palavras. Nem tudo a gente pode falar, não, de tudo a gente pode falar. Inclusive o que está sentindo, o que está pensando, porque está magoado ou porque está revoltado, mas tem que ter isso na família, esse diálogo aberto. Tem que existir ainda quando a família são dos mais jovens e está com alguma coisa difícil de resolver com o filho do meio, com o filho mais novo, com o filho mais velho, seja como for, levar todos esses membros até na casa de um avô, de uma avó, que já tem mais experiência, expor a situação, mas sempre buscar conversar e resolver entre família. E não se iluda, gente, não existe nada perfeito, existe amor, mas família perfeita não. Não, mas cometeu um erro, se você soubesse o erro que cometeu, vai cometer erros estrondosos. Mas para que existe a família reunida? Para que existe a família marcar um almoço, um jantar e conversar? E por mais difícil que seja, se é com o mais novo, que geralmente os mais novos são mais rebeldes, né? Difícil de entender, difícil de compreender, principalmente dependendo do estado emocional e da mente daquele jovem naquele momento, ele não vai compreender família, ele não vai querer compreender Deus, a base de Deus. Então, tudo isso, o que vai requerer da família, dos mais velhos, daqueles que estão ao redor? Abandonar? Não. É um esforço muito grande para poder fazer o quê? Trazer de volta aquele membro que muitas vezes por algum motivo se revoltou com a família toda, se revoltou com Deus, se revoltou com tudo, mas não é motivo para despedaçar toda a família, né? Então, isso é um fato muito importante e a gente não pode esquecer. A família não tem preço, gente. A família não existe como pôr preço nisso. E como que vai fazer? Vai destruir como está sendo destruído? Vai largar, vai deixar. Mas é que você não sabe o que fez. Virou aquela confusão, dividiu a família. Alguém tem que chamar todo mundo à razão e vai falar: essa divisão vai ter que acabar. Essa divisão, de uma forma ou de outra, vai ter que acabar. Vai ter que haver um conserto. Mas o que fez não tem conserto. Gente,
não tem conserto, vai tentar restaurar, vai tentar arrumar o máximo que der e continuar adiante como família, certo? Agora, uma outra situação polêmica que se encaixa, porque eu refleti aqui em Provérbios 11, 29, quando diz: quem causa problemas à sua família herdará somente vento, o insensato será servo do sábio. Gente, a gente observa muito, até mesmo dentro da minha própria família, porque são várias gerações que eu pude acompanhar. E, gente, família não foi feita para ser muleta. Família não é também assim, não. A família, ela vai perdoar? Sim. Ela vai relevar? Vai. Vai conversar e buscar uma solução? Sim. Se for algo polêmico, difícil, delicado, vai se juntar mais pessoas sábias, sensatas. Não é para aquele que vem pôr a gasolina e tacar fogo e terminar. Não, eu estou falando dos sensatos. Vai reunir, que geralmente são os mais velhos, avós. Ah, mas o mundo tá moderno, não dá. Dá para fazer sim, dá para fazer um almoço, dá para fazer que seja um chá de noite e falar: a gente precisa conversar sobre fulano para buscar soluções. E nessa conversa com sabedoria, muitas vezes numa palavra de uma pessoa mais velha, tá ali a solução ou o início, né, de tudo, para que haja uma solução sobre o assunto. Mas existe aqueles que usa a família como muleta. E aí fica difícil. Por quê? Porque vai perdoando. Perdoa uma, perdoa duas, perdoa três, perdoa quatro, perdoa cinco. E vai embora o tanto de perdão. Só que daí o que você observa daquela pessoa? Ela não demonstra amor pela família. Por quê? Porque família para ela, pelo que ela demonstra nas atitudes, já que o que a gente faz fala bem mais do que as nossas palavras. Se você tiver com dor, se você tiver doente, se você tiver com um assunto muito grave a resolver, se tiver alguém caçando você, onde você se abriga? Família. Se você sair na rua, sofrer um acidente, acontecer alguma coisa, chama a minha família. Aí lá vai o membro da família. Aí se precisar de alguma coisa lá no hospital, uma doação, a minha família. Mas acabou isso daí, acabou família. Para essa pessoa não existe família. Então essa pessoa, ela faz da família a muleta dela. Se ela estiver precisando, ela vai catar essa família, vai pôr embaixo do braço, vai dizer que a família ainda vai cobrar a família, e ainda vai dizer por que eu tenho ou não tenho uma família, porque daí nessas horas usa a autoridade de que se eu tenho uma família, para que me serve a família? Mas se não tiver precisando, se tiver tudo ok, se tiver beleza, gente, eu sou a ovelha negra da família, eu tô fora da família. E às vezes a gente vê comentários, porque quando eu venho fazer o vídeo para vocês, eu já peguei experiências próprias, mas também já conversei com outras pessoas, às vezes pessoas que já se desgostou e a pessoa já magoou muito. Por quê? Porque a pessoa usa a família como muleta. Então os filhos, a esposa, ou vice-versa, a esposa para o esposo, é uma muleta, gente. Então tudo ali me serve. A minha família são aqueles que me servem. Se eu precisar deles, a família. Se eu não precisar, tchau, família. Eu muitas vezes não sabe nem por onde que a pessoa anda. Então, existe alguma coisa justa? Isso tem alguma coisa diante dos olhos de Deus? Dá para agradar a Deus, você com uma família, você agindo assim com a família, dessa maneira, você usando sua família como uma muleta, só nas horas de necessidade? Só para resolver os seus problemas? Só se alguém tem gente aí, tem gente atrás de mim, eu tô com um problema sério, fiz sem pensar lá, aí lá vai a família pôr a cara, conversar, dialogar, aí é a família. Se não for assim, eu não tenho porquê dar satisfação. A pessoa tem coragem de dizer: eu não dou satisfação. Eu saio, o amigo, a roda de amigos têm mais valores, é sempre amigos, 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 amigos. Mas na hora que tiver qualquer tipo de necessidade, aí sim a pessoa faz uso da família. Então isso também não dá para acontecer. Que com certeza, onde que nós teríamos a aprovação de Deus,
ao a gente usar um bem tão especial e que não tem preço de uma forma tão sórdida, gente, de uma forma tão fria, de uma forma desumana, né? Então, são duas situações onde a gente tem que parar para pensar, porque tudo aquilo que não tem valor, tudo aquilo que o dinheiro, por mais que você tivesse ou tenha, o dinheiro não é o suficiente para comprar e colocar no lugar, como no caso da família. Então não adianta querer negociar, não adianta querer mudar, né? Não adianta. E também tem a situação daquele que forma a família muito jovem. E ele acha que ele tem que viver. Ó, eu formei a família, só que eu tenho que viver. Então o que ele faz? Durante longos anos da vida dele, ele massacra a família dele. Porque aí a prioridade não é a família. A prioridade é o que ele quer, o prazer que ele quer ter pessoal, exclusivo dele. Então, na verdade, em vez dele fazer sacrifícios pela família, não, acabam os filhos, às vezes a esposa, ou muitas vezes, em certas situações, ao contrário, o esposo vai se sacrificando, por quê? Porque aquela pessoa, ela tem alguma coisa que ela não resolveu, aí ela formou uma família e ela faz da família dela os seus serviçais. Eles estão aqui para me servir. Então, primeiro é ela, primeiro eu gosto dela, primeiro eu desejo dela, primeiro eu passeio dela, primeiro eu não sei. Tudo primeiro é ela. E depois, então, vem a família. E durante muito tempo, muitas vezes a família faz o quê? Vai deixando isso acontecer. Até quando chegou ao ponto que chega aquele ponto assim que você fala, tá insustentável. Não aguentamos mais essa situação. Então, são vários pontos onde a gente tem que parar para pensar, gente. A gente tem que parar para refletir. A nossa família é um bem dado por Deus. Estamos diante do Deus vivo, que nos vê, nos ouve, nos sente e nos abençoa. E como seria a bênção de Deus sobre a nossa família nessa situação? Como seria se muitas vezes a família é escrava de um membro da família? Eu vou dar o exemplo aqui de marido ou do homem da casa, mas necessariamente nem sempre é assim, tá, gente? Existem situações onde é a esposa, é a mulher, e muitas vezes é o filho homem ou é a filha mulher, onde se vive ali 2, 3 membros, 4 membros da família, todo mundo como se fosse serviçal, escravo daquela pessoa. Aquela pessoa sai, aquela pessoa entra, aquela pessoa não tem o mínimo de respeito com a família, aquela pessoa não precisa falar nada para a família, e a família eu dou satisfação quando eu quiser, como eu quiser. Gente, a visão que eu tenho é que família, nós vivemos com ela e para ela. Essa é a minha visão, Zelda Moraes, tá? E até hoje eu não consegui mudar essa visão e nem trocar isso. E cada vez que eu procuro ler aqui sobre família e refletindo sobre isso, escutando algumas pessoas que passam por algumas situações, a gente vê que existe esses pontos que eu estou conversando com vocês através do vídeo, são os focos mais chamativos, tá? Que são situações como essa. E uma situação preocupante é as famílias não estão conseguindo mais conversar, não estão conseguindo mais dialogar, não estão conseguindo mais se perdoar, não estão conseguindo fazer mais nada. É como se fosse uma guerra interna, né, entre pessoas, e qualquer coisa que se faça, isso qualquer coisa. Mas é como eu digo, mesmo as situações mais delicadas, as situações mais graves, é possível resolver entre família, e o sentimento que impera sempre vai ser o amor. Aí se vocês me responderem assim, tá, é que você não sabe o tamanho da mágoa que a pessoa causou. Tem uns membros aqui da família, tá todo mundo muito magoado, muito chateado. Mas aí eu te pergunto, a mágoa é para sempre? A chateação é para sempre? Não. Então, será que não dá para dosar isso daí e ir deixando novamente o amor, o sentimento positivo e tomando assim, sabe, a posição e você ir refletindo sobre o assunto, mas não é para refletir aquela coisa amargosa, não.
de ficar sempre falando, ai, por que que fez? Não. Buscar saber com o tempo por que que fez. Será que fez realmente dessa maneira que a gente está pensando? Será que a pessoa cometeu esse erro de propósito mesmo? Ela pensou, ela premeditou tudo isso? Ou será que a consequência de uma coisa puxou outra e acabou dando nesse resultado? Então, são várias situações, gente, onde muitas vezes basta ser sensato, basta buscar Deus, né? Basta abrir a palavra. Como eu digo, leiam a Bíblia. Num momento como esse, para entrar num acordo com família, para restaurar, para resolver qualquer problema delicado ou muito pesado. Gente, abram a Bíblia antes, orem, sabe? As pessoas que vai chamar aquela pessoa ou as pessoas que estão envolvidas, orem antes, leiam, porque ali vai estar a palavra, o Espírito Santo de Deus vai envolver todo mundo ali, e aos poucos vai saindo ali, o outro falar, mas e se a gente pensar por outro lado, será que, gente, tem solução, tem solução. Porque está muito desastrosa a situação das famílias, está muito, sabe, e às vezes não é por coisa tão grave, são coisas às vezes até pequenas, e você fala, mas destruiu sim. Não se tem mais festas juntos, não se tem mais festividade, não se tem mais encontro, se tem é separado, vem fulano, vem cicrano, não vem, porque eu não suporto, porque eu deixo de suportar, porque o outro também não suporta. Gente, sabe, não dá para ser assim diante de Deus, nós somos uma nação dele. O bem que ele nos deu, a gente está jogando fora, a gente está jogando, sabe, descartando, desprezando, e automaticamente a gente está desprezando aquilo que ele nos deu, o patrimônio que ele nos deu, o bem que ele nos deu, e depois a gente fala assim, Senhor, abençoa, abençoa, mas o que ele dá você não cuida, você não zela, por pouca coisa você acaba com tudo, você desfaz de tudo, não se consegue colocar o amor acima de tudo, ele não coloca o amor dele acima de todas as coisas que nós fazemos, nós pecamos muitas vezes contra ele e contra o próximo. E depois lá na frente a gente fala, nossa, né? Ou muitas vezes difícil para reconhecer, difícil para poder falar, nossa, tem um erro aqui, e se vai indo até você assumir diante dele. Foi assim, de fato. Tem gente que tem mais facilidade, tem outros que não tem tanta facilidade assim, mesmo sendo diante de Deus que não tem como esconder, né? Então, vamos refletir mais sobre isso, né? Vamos levar a família diante de Deus, mas também vamos levar dentro do nosso coração, da nossa razão, da nossa parte sensata, né? E lembrar que é um patrimônio e que esse patrimônio não tem preço, tá? E que diante da palavra de Deus e junto com Deus, dá para se resolver todo e qualquer problema, por mais difícil que seja. Eu sei que tem problemas assim que a gente escutando, a gente fica estarrecida, mas há solução. Vocês podem acreditar, há solução. Principalmente se buscar a Deus, busquem a Deus, busquem, chama. Senhor, essa é a família que o Senhor deu, a gente formou uma família, eu não quero essa destruição. Nos dê sabedoria, nos ensina como lidar com essa situação tão difícil. Fala tudo abertamente, ele vai orientar, ele vai acalentar o coração. E vocês vão conseguir juntar a família novamente, né? E formar novamente, estar perto ali novamente, se respeitar novamente. Isso é possível. Basta crer e basta clamar pelo Deus vivo que está junto de nós. Nação, a paz de Cristo esteja conosco e até a próxima. E desculpe o meu cachorro aqui.